O período de inverno, ele é um período assim que mexe com as doações de sangue. Isso é uma realidade de Guarapuava, mas de toda a região sul do nosso país. Todos nós sofremos com uma baixa de 30% nos nossos estoques de sangue em função das doenças respiratórias. O porquê disso, Celso? Porque as doenças respiratórias, elas vão impedir a doação de sangue por um período determinado. Tá? Então, se uma pessoa está gripada, está com resfriado, está com renite, está, enfim, com algum sintoma que seja de doença respiratória, ela vai ter que primeiro fazer o seu tratamento e depois de uma semana ela pode se apresentar para a doação de sangue. E com essa referência, o banco de sangue acaba perdendo, Celso, 30% no seu comando de doadores de sangue. Então, isso realmente deixa a gente um tanto quanto preocupado, um tanto quanto ansioso. Por quê? Porque a demanda hospitalar, a demanda de Guarapuava, dos hospitais de Guarapuava e da região, elas permanecem as mesmas, até às vezes um pouquinho mais, em função dessa situação do frio. A quantidade de sangue continua a mesma, só que diminui o número de doadores. Exatamente. O Hemocentro ele tem necessidade de coletar 600 bolsas todos os meses. Alguns tipos sanguíneos com mais intensidade. Então, eu estava comentando há pouco com você que a nossa campanha durante 2 semanas para cá tem sido as chamadas pro doador tipo O positivo. Nós estamos precisando desse tipo sanguíneo, que é o mais comum dentro da nossa escala estatística, e aqui está faltando. Quer dizer, o consumo de O positivo está sendo acentuado e, por isso, a falta desse tipo sanguíneo para nós em estoque. E alertarmos também a todas as pessoas que ainda não são doadoras, de repente, se passar a ser doadora, talvez nós não tenhamos esse problema, mesmo com alguns doadores impossibilitados de doar sangue devido à enfermidade desta época de temperatura baixa, né, Maristela? Com certeza. O pessoal que está conseguindo se manter, né, Celso, sem essas doenças respiratórias e que ainda não fez a sua entrada como um doador de sangue no Hemocentro, que busque informações, porque eu acho que a busca de informações com relação à doação de sangue vai fazer com que você faça adesão a esse tipo de trabalho junto com a gente. Às vezes você não sabe como é que se processa, tem medo, tem preconceito, liga para a gente no Hemocentro, pelo telefone, a gente vai informar o que exige a doação de sangue, qual é o processo que nós utilizamos, enfim, estar informando, porque a partir do momento que nós informarmos, vai acabar o medo, vai acabar o receio e vai ter essa disposição, essa motivação para fazer esse ato de solidariedade humana tão bonito que é a doação de sangue, né, Celso? Quem pode doar sangue? Vamos lá, Celso. Vamos lá. Quem pode doar sangue? Primeiro, a motivação, o esclarecimento, né? E você está em bom estado de saúde. Toda pessoa com 16 a 17 anos pode vir acompanhado com o pai ou com a mãe, está dentro do processo até 69 anos de idade, desde que tenha boa saúde. Né? As pessoas cardíacas, diabéticas ou que tiveram hepatite após os 11 anos de idade, elas estão inaptas definitivamente. As outras pessoas dentro do quadro de 50 quilos ou mais que estejam bem de saúde, podem se candidatar à doação. Lá no Hemocentro, Celso, nós temos um médico que avalia o doador, avalia o seu estado de saúde e, se ele estiver bem, ele entra para o processo. É um processo, assim, que as pessoas têm perguntado seguidamente. Demora o processo da doação pelo menos 40 minutos. Existe todo um parâmetro de uma legislação que nós temos que obedecer, que nós temos que cumprir. Então, é fundamental que esse doador vá com tempo para a doação de sangue. Quem está com muita pressa não entra para a doação, porque senão se aborrece um pouco. Maristela, ainda existe
aquele pensamento, algumas pessoas, eu não vou doar o meu sangue, eu vou ficar sem essa quantidade de sangue no meu corpo. Explique como é que é esse processo. Eu faço a doação e o meu organismo vai repor. Exatamente. Aquela quantidade de sangue Sim. que eu doei, dá para você explicar, como a profissional que você é desta área, como captadora de sangue do Hemocentro? Veja bem, você doa o sangue num mínimo de 400 ml, um máximo de 450 ml. Esse volume, quando está sendo retirado do seu corpo, todo o material é descartável, o Celso não tem perigo nenhum de pegar nenhuma doença, né? O seu organismo vai repor 24 horas o volume doado, ele se refaz. Mas após esse tempo de doação, você vai esperar por uma próxima 60 dias os homens e 90 dias as mulheres, né? É um período que o volume se refez dentro do seu corpo, mas que existe esse tempo para garantia de que você esteja bem, de que você tenha todo o teu processo completo refeito. Então não existe o porquê ter medo de doar sangue, porque ele tem uma garantia, ele tem uma legislação que norteia todo o processo. O que é feito em Guarapuava é feito em todo o nosso Brasil, igual, os mesmos parâmetros, as mesmas leis que são do Ministério da Saúde, Celso. Abrindo esse leque também para esses adolescentes, 16, 17 anos, também serem doadores de sangue, aumentou, né, o número de doadores? Olha, não aumentou muito, sabe? E eu acho que ainda falta um pouco de esclarecimento, quem sabe mais divulgação, mas a gente não tem muitos jovens de 16 e 17 anos doando sangue. Eu não sei, assim, pelo fato, digamos assim, Guarapuava tem muitas universidades, tem muitos jovens nessa faixa etária, e eu acho que a lei, ela coloca estar acompanhado com o pai ou com a mãe. A lei é bem explícita nessa situação e a gente tem que obedecer ela, a gente tem que cumprir esse parâmetro da lei. E eu acho que muitos jovens, por exemplo, que gostariam até, que não são de Guarapuava, que estão fazendo a sua função acadêmica aqui em Guarapuava, gostariam, quem sabe, de estar vindo, mas o fato de não estarem acompanhados, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o representante legal, eles deixam de vir pelo fato de ter que ter esse acompanhamento. Então, a gente ainda tem essa obediência à lei e que eu acho que dificulta um pouco esse acompanhamento com alguém que seja o responsável pelo menor. Então, qual é a faixa de idade que nós temos o maior número de doadores? A faixa, ela se estabelece de 20 a 30, 36 anos. É a faixa que comparece mais à doação, né? São pessoas, assim, muitas vezes, Celso, que já tiveram um doente da família, um paciente que foi internado, que tomou o sangue e pela primeira vez ele veio fazer a doação para ajudar esse familiar, acaba conhecendo o processo da doação de sangue, acaba reconhecendo esse trabalho e vem ser o nosso doador fidelizado, aquele doador que doa pelo menos 2 vezes ao ano, que é o ideal, que é o trabalho que a gente tem o foco, que o doador venha pelo menos 2 vezes ao ano fazer a sua doação no Hemocentro. O nosso sangue, o sangue do doador coletado em Guarapuava, usado só em Guarapuava ou nós atendemos municípios da região? Nós atendemos, Celso, aos 3 hospitais aqui de Guarapuava, né, que é a Cooperativa Agrária, Santa Teresa, São Vicente e os 19 municípios da nossa região. Então, esses municípios também são beneficiados com o trabalho que o Hemocentro realiza, né? Ou se esse município, Celso, não tem o seu hospital que transfunde sangue, esse paciente vai vir a Guarapuava e vai se beneficiar do sangue aqui em Guarapuava. E qual o trabalho desenvolvido pelo Hemocentro nesses municípios para conscientizar também esses munícipes a doarem sangue? Nós temos, assim, Celso, um cronograma de trabalho mensal, onde nós trabalhamos juntamente com as secretarias municipais de saúde, onde nós temos dentro dessas secretarias uma coordenação que faz esse trabalho de
captação de doadores e que encaminha mensalmente doadores para nós aqui no Hemocentro. Então, é uma participação significativa, é uma participação que contribui com o nosso estoque. Mas a gente sabe da dificuldade que é, Celso. Nós passamos, por exemplo, esse período de chuva. Nós tivemos 2 semanas de chuva aí, que não tinha por onde o pessoal vir nos ajudar. Porque a gente sabe da dificuldade do pessoal morar longe. Tem pessoas que doam sangue que são do interior dos municípios. Então, a dificuldade que tiveram em vir nos ajudar nesse período de chuva. Agora é o período de frio. Então, a gente entende todo esse processo e daí que a gente chama um pouco mais os nossos moradores daqui da sede, daqui de Guarapuava, para que venham fazer esse processo, porque às vezes tem gente que gostaria de estar doando e por um motivo de saúde não pode, por um impedimento de transporte ou de distância desse acesso ao núcleo, deixa de poder ajudar em função da chuva, do frio, que a gente observa dentro do nosso trabalho. O banco de sangue tem essas peculiaridades de férias, tem essas peculiaridades do frio, né? Tem todas essas situações. Em resumo, a gente precisa do sangue todo dia, Celso. Tá certo. Né? Todo dia o Hemocentro, Celso, tem que ter 40 doadores de sangue. Se eu não tiver diariamente esses 40 doadores de sangue, eu vou entrar no vermelho com o meu mapa de distribuição desse sangue. Então, eu tenho que dar um jeito, e dar um jeito de trazer esse doador, de esclarecer, de motivar, de cativar ele. O nosso trabalho, se eu disser para você que ele está descentralizado, não é coerente, né? A gente teve assim uma diminuição do número de funcionários que era de coleta externa. Nós tivemos muita retirada em função de aposentadorias. Está sendo refeito esse quadro novamente e a gente espera que em breve, Celso, a gente possa realmente levar até as comunidades, até os bairros, até os municípios a coleta de sangue, para que ela fique mais próxima do doador e que ele tenha mais acesso a esse momento de doação. Então, nesse momento, ainda estamos nos ajustando, fazendo o ajustamento para fazer esse trabalho.